Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Jéssica Ascensão e hoje eu vou ensinar uma maquiagem básica que pode se transformar numa maquiagem super poderosa. Vou começar com a base, já sei o meu tom certinho, como vocês podem ver, ele quase desaparece quando comparado ao meu colo. Eu aplico tudo com o pincel, espalho por todo o rosto, inclusive nas olheiras, no contorno do meu olho, nos cantinhos do nariz, na boca, em cima da sobrancelha e faço o arremate com a esponjinha. A esponjinha vai me dar o acabamento, ela vai tirar excesso de produto, inclusive enquanto você bate a esponjinha no rosto, você pode tirar o excesso de produto dela apertando contra um papel toalha. Agora vamos para a iluminação. Com o corretivo mais claro, eu aplico nessa região, nesses 3 pontos do centro do meu rosto, e eu dou batidinhas em cima do produto para que ele se espalhe e fixe no mesmo lugar. Eu vou tirando o excesso de produto, concentrando nessa região, sem arrastar para uma outra área do meu rosto, porque senão eu vou ter uma área iluminada muito grande e não é isso que eu quero. Lembrando que tudo que a gente clareia evidencia e tudo que a gente escurece a gente esconde, entre aspas. Depois de espalhado toda a parte clara, eu venho com o contorno. Essa parte mais escura vai dar profundidade, vai devolver as sombras naturais do meu rosto. Eu aplico com o pincel e espalho também com a esponjinha. Depois de aplicada a parte cremosa, vamos selar. Como eu apliquei corretivo em cima da minha base, eu vou fazer a técnica de Bake It. Eu vou aplicar o pó de maneira concentrada nessa região onde eu iluminei primeiro. Esse pó é um pó translúcido, é um pó fininho, daquela linha banana, que tem um tom mais amarelado, que é o que combina com o meu subtom de pele. Eu aplico nessas regiões onde eu coloquei o corretivo, que foi no centro da testa, ao meio do nariz, arco do cupido, que é esse Vzinho da boca, queixo e essas 2 laterais do rosto, abaixo da maçã. Entre esses espaços, eu vou aplicar o contorno, que é um pó mais escuro do que o meu tom de pele. Eu aplico do tragos da minha orelha até o finzinho da minha sobrancelha, vou dando batidinhas sem arrastar muito, para que não invada as partes que estão mais claras. E eu faço isso por todo o lugar onde eu coloquei o contorno mais escuro, que foi na minha papada, subindo um pouquinho nas laterais do queixo e no contorno da raiz do meu cabelo, na testa e nas têmporas. Agora com o pincel maior, eu espalho todo esse pó que estava concentrado nas áreas mais claras para que ele faça a selagem das outras regiões onde não foi aplicado o produto em pó. Arrasto também para o meu pescoço, que eu também tinha aplicado um pouquinho de base ali, e ele já vai fazer a mistura do contorno, que é esse pó mais escuro, com o pó translúcido, que é um pouco mais claro. Na verdade, ele não entrega cobertura, para que fique uma coisa bem fluida, para que não haja marcação entre uma cor e outra. Pele pronta, vamos começar os olhos. Com o mesmo produto que eu fiz o contorno em pó do meu rosto, que é aquele pó compacto mais escuro do que o tom da minha pele, eu aplico com um pincelzinho menor nesse cantinho externo do meu olho. Toda batidinha que eu dou, eu aplico o produto. Então, eu concentro esse tom de marrom nesse canto externo do meu olho até chegar na tonalidade que eu quero. Espalho até a metade do meu olho, mais ou menos, para que ele fique nessa curvaturinha de C, mas sempre iniciando a aplicação por esse cantinho externo, para que ele tenha essa profundidade, para que ele fique com esse tom mais escuro, e o que sobra no pincel eu levo um pouquinho para dentro. Dou batidinhas arrastadas nas extremidades da cor da sombra, para tirar qualquer marcação, e assim eu vou fazendo até chegar na tonalidade que eu quero. Já deixei o outro olho adiantado, agora eu venho com uma sombra marrom mais escura do que o tom anterior e eu aplico somente na raiz do meu cílio, para que tenha um ar um pouco mais dramático. Essa maquiagem você vai conseguir usar no dia a dia, numa reunião, no trabalho, ou até mesmo para tomar um café, sair com alguém durante o dia. Ele dá um ar de despojado ao mesmo tempo elegante,
porque é uma maquiagem que combina com qualquer tom de batom, com qualquer roupa. Então você pode usar bastante no restante do look com uma maquiagem mais discreta. Na parte de dentro do olho, no canto interno, eu vou aplicar uma sombra dourada, com uma leve cintilância. Esse tom dourado, essa sombra cintilante, ela vai abrir o meu olhar. Então eu aplico nesse cantinho interno, arrastando de encontro a sombra marrom que eu tinha passado, e entre uma sombra e outra eu faço a junção com o dedo mesmo. Também vou aplicar essa mesma sombra dourada em alguns pontinhos de iluminação, abaixo da minha sobrancelha, na pontinha do nariz e no Vzinho da boca, que é o arco do cupido. Com uma sombra marrom um pouco mais escura, quase preta, eu vou fazer o acabamento na raiz do cílio, tanto na raiz do cílio superior quanto na raiz do cílio inferior. Você pode também usar um lápis preto, mas o resultado com a sombra escura fica mais suave, então varia de acordo com o seu gosto. Nesse caso, eu vou fazer com a sombra mesmo. Continuando os acabamentos, vamos para o blush. Eu gosto desse tom um pouco mais rosado, um pouco mais alaranjado. E aí eu aplico exatamente na maçã do rosto, fazendo a junção com o meu contorno. Agora, dando acabamento nos olhos, vamos de máscara de cílios. Se for um fim de tarde, você pode até aplicar um cílio um pouco mais cheio. Mas cílio postiço vai bem em qualquer situação. Então, até nesse caso, um cílio mais fininho, apenas para alongar, ficaria muito bonito também. Agora chegou a parte mais importante, aquela que vai dizer quão dramática vai ser a sua maquiagem. Por mais que os olhos estejam simples, o batom ele pode dar um acabamento muito elegante mesmo para maquiagem. Nesse caso eu escolhi um vermelho, que eu acho que vai bem em qualquer ocasião, meninas. Não tenham medo de abusar do batom vermelho. A dica é: faça muito bem o contorno dos seus lábios. Nesse caso eu estou usando o próprio batom, mas os lápis ajudam muito. E esse momento em que eu fecho a boca e preencho, arrumo o contorno, faz com que o desenho fique muito bem acabado. Então não tenham medo de explorar o formato da sua boca. Então esse é o resultado da primeira dica, mas ela pode ficar mais poderosa. Vamos lá com a nossa sombra preta, naquele cantinho que já está mais escuro, vamos começar aplicando por toda a pálpebra móvel, no limite do nosso côncavo. Então eu vou preencher toda essa região que desaparece quando a gente abre o olho, basicamente. Eu aplico com batidinhas até chegar no tom de preto que eu quero, bem preenchido, sem nenhuma frestinha de pele aparecendo, para depois eu dar o acabamento nesse olho. Lembre-se que se a gente não aplica a sombra da maneira como deve ser aplicada, ela fica cinza, não fica preta. Então não tenha medo, você pode até pintar toda essa região com um lápis preto e depois vir aplicando a sombra por cima para fixar esse lápis preto para que ele não borre. É uma dica muito legal também quando você precisa de durabilidade. Mas nesse caso, só aplicando com batidinhas, como essa sombra é bem pigmentada, a gente consegue uma cobertura bem legal também. Terminada a aplicação da sombra preta, vamos fazer o esfumado, que nada mais é do que a transição da sombra mais escura para o seu tom de pele. Eu vou usar uma sombra marrom alaranjada, que combina com o meu tom natural, e vou passar no entorno dessa sombra mais escura, com batidinhas e leves esfumadinhas arrastadinhas, certo? E como se já não bastasse, nós vamos aplicar um glitter, ou uma sombra brilhante que você tenha. Isso é um fixador de sombra, mas pode ser substituído por qualquer produtinho cremoso sem cor. Aplicamos em cima da cor escura e em seguida a gente vem com o brilho / glitter / sombra brilhante que você tenha.
Agora com os acabamentos, vou aplicar uma outra sombra um pouco mais clara, alaranjada, nesse contorno daquele marrom também que eu tinha aplicado anteriormente, só para reforçar, para a gente garantir que fique um esfumado bem fluido, sem nenhuma marcação. Finalizando essa parte, o acabamento final fica a seu gosto. Nesse caso, tcharam! Coloquei um cílio postiço bem poderoso, um contorno mais escuro nos lábios. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje. Uma make 2 em 1 para vocês arrasarem por onde vocês forem. Um beijo e até a próxima!